Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, para quem não me conhece, eu sou aluna de doutorado, né, de área de biomateriais. Sou orientada pela professora Marali e também pelo professor Mário Guimarães, que é do Cefet de Araxá. Hoje a professora Marali me convidou para falar um pouquinho sobre isoterma de distorção e aplicação desse teste das informações que a gente pode extrair das isotermas de distorção em filmes para embalagens. Confesso que no começo eu achava que isotermas eram um bicho de sete cabeças, mas já quebrei esse paradigma na minha cabeça. Então vamos falar um pouquinho sobre elas, sobre o porquê estudá-las, o porquê aplicar o teste de isotermas em embalagens e vou mostrar também um pouco de tabelas para que vocês entendam melhor como funciona, né? E quais informações a gente pode extrair. Bora lá! Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que as embalagens são as responsáveis pela proteção da qualidade dos alimentos, por proteger os alimentos, né? E uma das coisas que elas têm que garantir é o controle do ganho e perda de umidade, né? De dentro para fora e de fora para dentro dessa embalagem que vai entrar em contato com esse alimento. Isso porque o teor de umidade ele determina processos de deterioração de alimentos. Além disso, ele afeta totalmente algumas propriedades dos alimentos, como textura e nível de crocância. Então, em muitos casos, a entrada de umidade é super indesejável. Mas principalmente porque a umidade também pode afetar as propriedades físicas e químicas da embalagem e não somente dos alimentos. Então, conhecer o comportamento de absorção de água dos filmes é muito importante, porque ele vai nos dizer quanto, além da estabilidade e qualidade do alimento, ele vai nos dizer sobre o comportamento da embalagem, sobre diferentes condições de umidade, sobre diferentes atividades de água. Quando a gente está estudando novos materiais para embalagem, então, aí que se justifica mais ainda o estudo, né, o entendimento de como esse material interage com a umidade, para que a gente consiga fazer a determinação da aplicação que seja mais adequada para utilizar esse novo material. E isso pode ser feito através das isotermas de distorção, esse entendimento de como a água interage com o material, como o material interage com a umidade. Então, nas isotermas, o que a gente faz é uma análise das propriedades de absorção, né, dos materiais, e ela é extremamente importante para filmes hidrofílicos, que é o caso da maioria desses biopolímeros que a gente vem estudando na tentativa de substituir os polímeros de origem fóssil, né? São as nossas novas fontes de materiais para embalagem. Essas isotermas, elas conseguem nos dizer informações sobre como a água interage com os componentes desse filme. Como que ela nos diz isso? O que a gente mede na isoterma? A gente mede a quantidade de umidade absorvida nesse material em determinadas atividades de água a uma dada temperatura. Então, como que é o gráfico de isotermas? Né? A gente vai ter aqui no eixo Y dados experimentais do teor de umidade que foi adquirido, que foi absorvida pelo filme, em porcentagem. E aqui embaixo, os diferentes valores de AW, de atividade de água, que vão ser proporcionados por soluções salinas saturadas. Vocês vão entender já já. Dois conceitos importantes para que a gente possa seguir adiante, vocês entenderem um pouco melhor sobre os isotermas. Só relembrar, né? Primeiro, o que é a umidade de equilíbrio, que vai neste eixo Y aqui. A umidade de equilíbrio é o conteúdo de umidade que esse filme vai ter no momento em que a pressão de vapor de água na superfície do filme foi igual à pressão de água que envolve esse filme, na atmosfera desse filme. Então, quando a gente coloca filmes, né, de biopolímeros em potes herméticos e lá dentro desse pote a atmosfera tem uma determinada atividade de água, essa água tem uma determinada pressão de vapor. Então, na umidade de equilíbrio, o conteúdo da umidade de equilíbrio é aquele conteúdo em que a pressão de vapor da água na superfície é igual à pressão de vapor da água nessa atmosfera do pote.
E atividade de água, AW, é a razão a uma mesma temperatura entre a pressão de vapor de equilíbrio e a pressão de vapor de saturação. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade de água de 0,75, isso significa que a essa dada temperatura, a pressão de vapor de equilíbrio é 75 e a de vapor de saturação é 100, então nos dá uma atividade de água de 0,75. Só relembrando aí, bem basicamente, só para vocês entenderem melhor as partes da frente. Isotermas típicas de materiais biológicos. Por que materiais biológicos aqui? Porque esses biopolímeros, esses biofilmes, vamos chamar assim, que a gente está pesquisando, eles nada mais são do que materiais biológicos. Então, por exemplo, o isolado proteico de soro de leite, que é um material biológico que eu trabalho, ele é um filme de proteína, né? Isolado proteico de soro de leite, são as proteínas extraídas do soro de leite. Filme de amido, amido é material biológico. Filme de materiais lignocelulose, por exemplo, filme de celulose, material biológico. Então, as isotermas desses biofilmes vão ser isotermas típicas de materiais biológicos. E elas têm um formato característico e são divididas em zonas características. Então, por exemplo, a gente tem uma primeira zona que vai em torno de 0 de atividade de água até 0,25. Aqui a gente tem uma faixa, não exatamente 0,25, porque isso vai variar de material para material, de temperatura para temperatura. Então, em torno de 0 a 0,25 de atividade de água, a gente tem uma zona 1, aonde a água vai estar absorvida na superfície desse filme mais fortemente ligada a, por exemplo, regiões polares, né, dos constituintes desse filme. Então, vai ser uma água mais fortemente ligada e com menor mobilidade. Então, ela vai estar menos disponível, por exemplo, para o desenvolvimento de micro-organismos ou para realizar alguma reação química. Então, essa é a primeira zona. Depois a gente tem uma segunda zona que vai de em torno de 0,25 até 0,8, onde a curva ela não sobe tão bruscamente assim, né? O teor de umidade ele não aumenta tão bruscamente assim, entre 0,25 e 0,8. O que é isso? O que significa essa região? Né? Que água que está absorvida aí? São as águas das camadas de hidratação dos constituintes que são solúveis nesse filme. Estou sempre falando de filme porque a gente vai falar de isotermos em filmes para embalagem, tá? Quais constituintes são esses? Proteínas, açúcares, amidos, sais, etc. Então, a água que está sendo usada, que está ligada a esses constituintes solúveis do material, vai estar nessa zona 2, tá? E ela pode estar ligada tanto por interação intermolecular, então ligação de hidrogênio, de polo, quanto fisicamente retido em alguns microcapilares, microporos que a superfície desse filme tiver. E por último, a gente tem uma zona 3, onde o teor de umidade aumenta de forma bem mais significativa, vamos falar assim, que vai de 0,8 até o 1 máximo de atividade de água. O que significa isso aqui, essa região? Nessa região estão as moléculas de água que estão menos ligadas, elas não estão interagindo tão fortemente com o filme e elas têm maior mobilidade, elas estão mais disponíveis, por exemplo, para ser consumida por micro-organismos, para o desenvolvimento de micro-organismos e também para realizar algum tipo de reação química ali na superfície do filme. Então, geralmente tem essas 3 zonas e possui mais ou menos esse formato. Tá, mas estou falando aí da isoterma, mostrei o gráfico, mas afinal, como que isso é feito? A gente faz no laboratório o experimento de isotermas através do método gravimétrico estático. O que significa isso? A gente vai pegar uma determinada amostra, a gente vai pesar ela antes, e a gente vai submeter ela a uma determinada atividade de água, e depois de um equilíbrio, onde ela não ganha mais nada de massa, a gente vai pesar ela de novo e tudo de massa que ela ganhou foi água que foi absorvida na superfície deste filme, ou por este filme, tá? Então, como que se faz isso? A gente pega pelo menos 3 amostras por tratamento, seca essas amostras, elas são secas em estufa a vácuo, para deixar o mínimo possível, mais próximo de 0 possível de umidade.
E aí, a gente coloca essas amostras dentro de potinhos de plástico e coloca esses potinhos de plástico dentro de potes herméticos. Nesses potes herméticos, a gente tem soluções salinas saturadas que vão garantir a atividade de água que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, uma solução de NaCl, ela nos proporciona uma atividade de água de 0,75 aproximadamente. Então, a gente vai usar pelo menos 6 sais para poder fazer essa curva de isotérmio. E aí eles podem variar de um valor bem próximo do 0 até um bem próximo do 1. Aqui eu estou mostrando todos do meu caso, tá? De filmes de isolado proteico de soro de leite com poliálcool vinílico, onde a gente utilizou uma atividade de água partindo do cloreto de magnésio, que é a de 0,328. Por que eu não usei abaixo? Porque quando eu fiz o sal abaixo, como o filme é extremamente higroscópico, ele tem muita interação com a água, as pesagens, parecia que ele não atingia o equilíbrio e a pesagem ficava oscilando. Então, por isso que eu comecei a partir do 0,328. Mas aí incluí 6 sais, então tá ok para poder plotar isotérmico, tá? Vamos falar assim. Então, aqui exemplo de 6 sais, que foi alguns que eu utilizei. E aí, o que acontece? A partir, por exemplo, do NaCl, que é 0,75, ou do cloreto de potássio, sulfato de potássio, então nem se diz, que proporciona uma atividade de água muito alta, esse filme, o meu filme de isolado, ele desenvolvia fungo. Então, tinha micro-organismo ali afetando, já estava afetando a massa que eu ia pesar depois, tudo errado, não poderia usar. Então, com pesquisa e bastante artigo, eu descobri um artigo que passou pelo mesmo problema e ele colocou um tubo de vidro contendo tolueno no fundo do pote. Então, esse tolueno estava lá separadinho da solução salina, certo? Mas ele evaporava nessa atmosfera aqui. E aí ele impedia o crescimento de micro-organismos nesse fio. Então, nesses que têm atividade de água mais alta, acontecia isso. Nos de cima, não. Mas mesmo assim, eu coloquei o tolueno em todos os sais para a gente ter resultados comparáveis, né? Porque vai que o tolueno tinha alguma influência, mesmo que pequena, na atmosfera desse ambiente aqui, na atividade de água, na absorção de água. Então, coloquei em todos para eliminar essa diferença, tá? Então, todos estavam com o tubo de tolueno para evitar o crescimento fúngico. Tá, então, solução de sal aqui embaixo. Aqui dentro eu garanti a atividade de água que eu queria. Os potinhos todos aqui dentro. E aí, está escrito aqui que esses potinhos eram recobertos com papel alumínio. Isso porque os potinhos que eu utilizei eram de polietileno, e era um polietileno mais fininho. Quando ele ficava muito tempo em contato com essa atmosfera de tolueno, ele deu de amolecer, quase derreter mesmo. Então, a gente revestiu esses potinhos com papel alumínio para proteger contra o tolueno, e daí deu tudo certo, tá? Esse era no meu caso, tá? Tem alguns filmes aí que vão atingir o equilíbrio antes de haver crescimento fúngico, então vocês não precisam fazer isso. E aí, essas amostras eram mantidas no equilíbrio, ou seja, até que a massa delas variasse menos do que 5%. Como que eu sabia esse equilíbrio? Pré-teste. Então, primeiro a gente fez um pré-teste para todos os sais e foi avaliando. Abre em 24 horas o pote, pesa. Abre em 48, 72 e por aí vai. Até que não houvesse variações de massa ou a variação fosse muito pequena, menor do que 5%, tá? E aí, nesse pré-teste, o que foi observado? Que a partir de 8 dias, para todos os sais, não havia mais variação mássica. Então, para garantir, a gente deixou 10 dias. Então, fechava esse pote com os... Então, secava a amostra, pesava ela, anotava a massa. Punha no pote, colocava na BOD a determinada temperatura, certo? Esse pote fechadinho. E depois de 10 dias, tirava esses potinhos e pesava um por um. Toda a massa que essas amostras ganhassem seria água absorvida por esses filtros. Certo? Porque nem o papel alumínio, nem o polietileno ia absorver água. Ia ser pelo biomaterial que a gente colocou ali. E aí foram utilizadas 3 temperaturas diferentes. Então, são muitas amostras. Então, para cada tratamento, tem 3 amostras para cada sal,
são 6 sais diferentes a 3 temperaturas diferentes. É uma amostra demais. Os testes tiveram que ser feitos em 3 vezes, né? A gente fez um para cada temperatura, apesar de usar BODs diferentes. E aí nós utilizamos 5, 10 e 15 graus Celsius. Por que essas temperaturas? Primeiro foram definidos o 5 e o 25 por serem temperaturas que vão ser utilizadas quando alimentos forem acondicionados nessas embalagens. 25 graus temperatura ambiente, 5 graus alimento resfriado. E por que a 15? Exatamente porque é o ponto médio entre elas, para ter um intervalo igual, né? 10 para baixo é 5, 10 para cima é 25. Para que a gente tivesse 3 temperaturas, porque vocês já vão entender que a gente só consegue calcular os parâmetros termodinâmicos, extrair parâmetros termodinâmicos sobre o processo de distorção das isotermas, se a gente fizer isotermas em 3 temperaturas diferentes, pelo menos. O mínimo é 3. Então, é isso daqui, ó. Esse gráfico aqui é exatamente o que a gente obtém. Que é, por exemplo, eu vou pegar a quantidade de água que essa amostra absorveu, que é a nossa umidade de equilíbrio. Então, é quantos gramas de água foram absorvidos para cada 100 gramas de filme seco. É o que eu coloco aqui. E no X são as atividades de água, certo? Então, a gente vai obter no final esses pontinhos aqui. Esquece essa curva por hora. Então, o que eu vou ter vai ser esses pontinhos, um para cada sal, ou seja, um para cada atividade de água. E aí, a gente precisa de modelos que façam o ajuste ou a previsão do comportamento desse material com relação à absorção de água, para que a gente possa extrair determinadas informações. Já existem vários modelos descritos na literatura e a maioria deles são modelos empíricos ou semi-empíricos, ou seja, foram desenvolvidos com base em pesquisa mesmo. Os pesquisadores foram lá no laboratório, testaram esse material de isoterma e foram repetindo até conseguir uma curva que representasse o comportamento de determinado material e aí eles transformaram isso numa equação, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o modelo de Gabi, de Halse, de Smith, de Oswin. No meu caso, utilizei esses 4. Cada um deles tem uma equação características, com o que a gente chama de constante, e os dados que a gente obtém da isoterma, que são a umidade de equilíbrio e as atividades de água, certo? Então, beleza. Aí, o que a gente vai ter vai ser esses valores aqui, ó, de Y é para atividade de água, os pontinhos, e a gente vai ajustar com base nessas equações aqui, desses modelos, e vai definir qual o melhor modelo, qual o modelo que melhor representou e ajustou os meus pontos. Como que a gente verifica se foi adequado o ajuste, se esse é o melhor modelo ou não? Através da avaliação do coeficiente de determinação, R quadrado tem que ser o mais próximo possível de 1, e do desvio relativo médio, que é um erro que tem que ser o mínimo possível, pelo menos abaixo de 10%. Dá para a gente considerar que está ok. Mas a gente, além da curvinha de isoterma, que é essa que a gente obtém, onde a gente pode falar, olha, esse material, ele se comporta, essa isoterma tem um formato sigmoidal do tipo 1, 2, 3, a absorção se torna mais expressiva a partir de uma atividade de água acima de tanto. Então, daqui dá para extrair essas informações. Mas o que mais dá para extrair de informação? Propriedades termodinâmicas, que é muito interessante, que quase nenhum trabalho faz. Aí que está o diferencial de isotérmicos. O que esses parâmetros vão nos dizer? Eles vão nos dizer quanto à estabilidade desse filme, do material, quão estável ele é a determinadas atividades de água, e ele vai falar sobre a espontaneidade do processo de distorção nesse material. É espontâneo? Não é espontâneo? E aí, se eu mudo essa composição, se torna mais espontâneo, menos espontâneo? Então, isso é o que dá para tirar. Quando a gente fala de parâmetro termodinâmico a partir de isoterma, a gente pode tirar parâmetro integral ou diferencial. Os parâmetros diferenciais, eles são são de maior interesse, por exemplo, para a isoterma de alimento, que passa por processo térmico de secagem, porque ele dá informação mais quantitativa sobre o sistema. Por outro lado, quando a gente está falando de filme para embalagem, os parâmetros diferenciais são de maior interesse, porque eles nos dão informações qualitativas sobre a absorção.
Então, o que ele nos diz? Ele nos diz se a interação do filme é tão alta que ela se sobressai à quantidade de pontos de distorção que esse filme tem, ou de microcapilares que esse filme tem. Ele vai nos dizer, olha, o mecanismo de distorção ele é regido pela entalpia ou pela entropia, e por aí vai. Para calcular os parâmetros diferenciais isotérmicos, a gente assume duas hipóteses, que realmente assim, a gente assume, porque a gente sabe que na condição real isso está longe de acontecer. Primeira, a distorção ocorre em um sólido inerte, então a superfície do filme não reage com a água que absorve lá, e existe um equilíbrio entre a água que está dissolvida na superfície do filme e as moléculas de vapor de água que estão circundando aquela superfície. Segunda hipótese que a gente assume é que o vapor de água se comporta como gás ideal, que a gente sabe que não é verdade. Gás ideal lá na física, né, que as colisões entre as partículas vão ser todas elásticas, 1 mol vai sempre ocupar 22,4 litros. Enfim, não vem ao caso, mas só para lembrar um pouquinho. Então, o vapor de água se comporta como gás ideal, a gente considera isso, e a gente considera que somente a água que está absorvida na superfície do filme ocupa a superfície do filme. Não tem nenhum outro gás ali, que a gente sabe que também não é verdade, tá? Mas são condições que a gente assume para que a gente consiga fazer o cálculo, tá? Não é a realidade, mas nos dá resultados bons próximos à realidade. Com relação às isotermas, né, e às propriedades termodinâmicas, o que a gente consegue extrair? Primeiro que a gente precisa fazer o ajuste com o modelo, porque o que a gente usa para extrair esses parâmetros termodinâmicos, na verdade, não são os nossos dados empíricos, é a equação do modelo. Então, a gente precisa testar as nossas amostras, plotar os nossos resultados, ajustar ao melhor modelo, e esse modelo, sim, né, que se tiver um bom R quadrado e um erro baixo, representa realmente a forma como o nosso material absorve água, esse modelo vai ser usado para o cálculo dos parâmetros termodinâmicos. Então, ajustei, descobri que o melhor modelo é esse. A partir da equação desse modelo, e eu já vou explicar como, a gente vai extrair entalpia diferencial, que está relacionada ao calor absorvido ou liberado pelo sistema. Quando eu falo sistema, água mais filme, a uma pressão constante. A entalpia está relacionada a quanto esse filme interage com a água. Qual a tendência dele de interagir com a água? Ele interage muito com a água? É isso que a entalpia vai nos dizer. E a entropia diferencial está relacionada ao número de sítios de distorção que estão disponíveis nesse filme para absorver água. Quando a gente associa a entalpia à entropia, a gente consegue extrair a energia livre de Gibbs do processo de distorção, que vai nos dizer se o processo de distorção é espontâneo ou não nesse material. ΔG menor que zero, espontâneo. Maior que zero, não espontâneo. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu não vou passar por todas as equações a fundo, mas sim, para não ficar muito perdido no ar, tá? Para vocês verem como que a gente extrai. Então, primeiro, a gente parte dessa equação que considera que a entropia é a entalpia menos ΔG dividido pela temperatura, junto à da energia livre de Gibbs, considerando um equilíbrio de entalpia e entropia, que eu já vou mostrar para vocês mais para frente. A gente pode utilizar essa equação. ΔG vai ser a constante dos gases, vezes T, vezes ln da atividade de água. Quando eu substituo essa equação nessa e rearranjo os termos, a gente tem uma equação linear, onde menos ln de AW é igual a entalpia dividido por RT menos a entropia dividido por R. Isso é uma equação linear, então o meu Y é o menos ln de AW e o meu X é exatamente o 1 sobre T que está aqui. Então, o meu Q sobre R, a entalpia, dividido pela constante dos gases, é exatamente o meu coeficiente angular, e a entropia dividido por R é o meu coeficiente linear. Então, é assim que a gente consegue extrair. Aqui está o porquê de utilizar 3 temperaturas diferentes, isotermas em 3 temperaturas diferentes. Por que tem que ser 3? Para que a gente não deixe esse ajuste aqui. Primeiro, 2 vai viciar muito isso aqui, né? Essa curva. Esse ajuste, perdão. Com 3, eu já consigo fazer um ajuste que é até aceitável, representando a realidade, né?
Então, por isso, o mínimo é 3, para a gente conseguir fazer esse ajuste aqui e conseguir extrair deste ajuste a entalpia e a entropia. Então, plota-se para diferentes valores de umidade de equilíbrio, 3 temperaturas diferentes, e aí a gente consegue extrair a entalpia e a entropia para cada umidade de equilíbrio. Vamos lá. Que eu comentei antes da compensação de balanço, entalpia e entropia. A gente não pode extrair o ΔG se não houver isso daqui, uma compensação entalpia e entropia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando está ocorrendo o processo de absorção de água, a entalpia e a entropia variam de forma linear, tá? Então, uma relação linear na variação dessas duas. Então, o que a gente vai fazer para ver isso? Desse dado aqui, desse gráfico aqui, a gente extrai uma entalpia e uma entropia para cada unidade de equilíbrio. Depois a gente lança todos esses resultados. Então, por exemplo, uma unidade de equilíbrio X, eu tenho esse valor de entalpia, esse valor de entropia. Uma unidade de equilíbrio 2x, eu tenho esse valor de entalpia, esse de entropia. E vou jogando isso no gráfico. Entalpia versus entropia. Se a hora que eu ajustar isso aqui deu um bom R quadrado, deu uma relação linear, beleza. Indicativo de que realmente ocorreu compensação entalpia e entropia. Aí sim eu posso extrair o ΔG relacionado à temperatura isocinética através dessa equação aqui. O que é essa temperatura isocinética? É uma temperatura onde as reações ocorrem na mesma taxa, independente da atividade de água que tiver, tá? Então, eu consigo extrair um ΔG independente da atividade de água. Eu vou saber se esse processo, se nesse material a absorção é espontânea ou não, tá? E aí, com o ajuste desses dados aqui, deu relação linear, então eu posso seguir essa equação. Ó, aqui é o meu Y, o SD é o meu X, o T-beta, que é a temperatura isocinética, é exatamente o meu coeficiente angular, e o ΔGB, que é a variação da energia de Gibbs, livre de Gibbs, a temperatura isocinética, é exatamente o meu coeficiente linear, tá? O que esse ΔG-beta vai nos dar? Informações sobre a espontaneidade do processo de absorção, de acordo com a composição do filme, independente da atividade de água. Aí, só mostrar um pouquinho para vocês sobre as tabelas, tá? Só para vocês enxergarem um pouco como que é. Essa aqui é a tabela que bastante pessoas utilizam lá no laboratório. Essa não fui eu que fiz, tá? Só adaptei. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, esses aqui são resultados do meu doutorado. Então, no doutorado eu peguei filmes de isolado protector de leite, poliálcool vinílico e coloquei 0, 1, 2, 3 e 4% de nanosílica. Então, por exemplo, esse aqui é o meu tratamento com 0% de nanosílica. Eu tenho uma repetição para cada sal, 2, a segunda repetição, 3, a terceira repetição. Então, uma repetição para cada sal. Então, para vocês verem, só desse tratamento 0, eu tenho 18 amostras. É muita coisa. Eu tenho mais 6 sais e mais 2 temperaturas. Aliás, eu tenho mais 4 tratamentos diferentes e mais 2 temperaturas diferentes. Então, é muita amostra. O que a gente coloca aqui? A gente coloca, isso daqui nem tinha necessidade, tá? Peso do pote, peso da amostra sem o pote. O que interessa é esse aqui, ó. Peso do pote mais a amostra seca. É esse daqui que é a minha massa inicial. Estabilidade, a gente coloca a massa depois do equilíbrio. Então, pesei a amostra seca no potinho, coloquei no pó de isoterma, depois de 10 dias é essa massa que eu tive. E a umidade absorvida vai ser exatamente a diferença aqui, ó, que deu 2,0338 no início e foi para 2,0365 depois, tá? E aí a gente tem a umidade absorvida por esse filme. Aqui a gente tem uma segunda planilha, eu quero mostrar para vocês como que o Excel faz esse ajuste, como que ele faz isso para a gente, tá? Então, eu tenho aqui a minha umidade de equilíbrio para, por exemplo, o filme 0% a 25 graus, certo? Nos diferentes sais. Então, essa aqui é uma atividade de água, essa é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. O modelo que eu escolher, nesse caso eu trabalhando com o GAB aqui, ele vai me dar um X de equilíbrio predito.
pelo modelo. Então, nessa atividade de água, era para o meu x de equilíbrio dar isso. Ele está dando... Gente, isso daqui às vezes chama de x de equilíbrio, mas só para vocês não confundirem, é aquele y lá da curva, tá? Que eu mostrei nos slides anteriores. É o que vai no eixo y. Então, eixo y é a unidade de equilíbrio, no eixo... Tem autor que chama de xec, tem autor que chama de y. Então, esse vai no eixo y e a atividade de água no eixo x. Então, aqui estão os meus dados empíricos e aqui o que era para dar, se eu fosse seguir o modelo. E aqui a diferença, né? Quanto que deu, se deu um resíduo alto ou baixo, a diferença entre o que deu e o que era predito. E aí, o que o solver do Excel faz para a gente? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, o solver, aqui está a equação do GAB. Então, vai ser x0 que multiplica c vezes k, enfim, a equação do GAB, que eu mostrei neste slide aqui, ó. Y vezes C vezes K vezes AW. Então, vocês viram que tem o AW, que a gente conhece, o YE, e o resto é constante, que a gente precisa conhecer. Então, vou falar para o Excel isso. Olha, essa é a equação do GAB, e vou escrever aqui para ele a equação. E eu vou falar assim para o solver. Varia para mim os valores destas constantes aqui, que é o que eu não tenho. Aqui é x0 ou xm, que estava lá na equação. O C e o K, até que eu encontre um valor de R o mais próximo possível de 1 e um erro o mínimo possível. Daí ele vai rodar, certo? E vai me dizer, olha, para que o seu E seja o mais próximo de 1 e o seu E seja o menor possível, o valor de x0 vai ser esse, o de C vai ser esse e o de K vai ser esse. E aí, pronto, eu já tenho a equação do meu modelo, porque quando eu voltar aqui, ó, para eu prever o comportamento da minha isoterma, eu tenho a equação e eu já tenho esses valores das constantes. Se eu sei o valor de AW, é só jogar tudo nessa equação que eu sei quanto que vai dar o YE. Por isso que a gente fala modelos de predição, tá? Ou de previsão. Então, é isso que o Excel faz para a gente. Olha aqui, por exemplo, o House, que é outro modelo de equação. Esse modelo só tem duas constantes. E eu falei para ele, varia para mim essas constantes até que eu encontre o valor de E o mínimo possível e o valor de R o mais próximo possível de 1. Não deu bom, porque ele deu um R mais próximo possível de 1, mas para o R ser esse valor bom, olha quanto que o E foi. Então, um erro de 255% não tá legal. Mesma coisa para o Smith, ó, 264%. Então, nesses três aqui, dentre esses três, o modelo que melhor representou os meus dados foi o de GAB. A partir daqui, essa planilha essas aqui já fui eu que criei. Ninguém lá no laboratório tinha feito análise termodinâmica ainda. Fui quebrando cabeça, tomei umas pauladas na banca da defesa da dissertação e fiz o negócio dar certo finalmente. Então, primeiro, aqui é uma planilhinha só colocando bonitinho, né, para a gente citar nos trabalhos, a comparação, né, aqui 0, 1, 2, 3, 4% de nanocívica, por exemplo. E a comparação entre os modelos, ó, quanto que deu o R quadrado, quanto que deu o desvio relativo médio, ou seja, o erro de cada um desses ajustes, certo? Então, o melhor foi o de GAB, ó, que além de dar ajuste tudo próximo de 1, ele deu um erro sempre abaixo de 10%. E aí, plota essa isoterma junto com a curva do modelo, certo? O ajuste do modelo. Tá. Até ali, beleza. E agora, como que a gente extrai parâmetro termodinâmico? Então, agora, como a gente sabe a equação, porque a gente extraiu lá os valores das constantes, ó, a gente consegue fazer o seguinte. Se eu der volta. Se eu der o valor do equilíbrio para ele, quanto vai dar a minha W se eu sei as constantes? E eu sabendo os valores da temperatura. Então, por exemplo, para um equilíbrio igual a 10, utilizando a temperatura de 25 graus, que é 1 sobre a temperatura em Kelvin, que vai dar 0,00335, o meu AW vai dar tanto. Então, o meu ln de AW vai dar tanto, e aí eu já consigo colocar no gráfico. Menos ln de AW por 1 sobre T, e consigo extrair, quando eu junto esses dados, ó, 25 a 15 e assim, faço o ajuste, eu consigo extrair desse ajuste aqui coeficiente angular e linear, então eu consigo extrair entropia e entalpia. Fazer isso de todos, extrair
um valor de entalpia e de entropia para cada y de equilíbrio. Eu consigo agora plotar o gráfico de entalpia versus entropia para avaliar o quê? Se houve a compensação entalpia-entropia. Como que eu sei isso? Tem que haver uma relação linear nesse gráfico aqui. E houve, ó, o ajuste deu bem próximo de 1, 0,9941. Então, se houve compensação, eu posso voltar e calcular o meu ΔG. Bem por cima, porque eu dividi a aula em duas e na próxima eu vou mostrar para vocês os resultados do segundo artigo da minha dissertação, que foi exatamente de parâmetros termodinâmicos extraídos de isoterma, para que vocês consigam entender melhor e eu mostro os gráficos reais, tá bom? Para vocês verem. Então, até a próxima. Vamos terminar.